Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje teremos a oportunidade de falar sobre a lição 7, que temos como base bíblica Marcos 16, no qual fala sobre o Evangelho de Marcos, tá? Antes de nós começarmos o estudo da escola bíblica, nós vamos orar, agradecer a Deus e pedir a bênção para todos nós. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te agradecemos também, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos estudando aqui a Tua Palavra e pedimos apenas que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos abençoe no estudo dessa lição. Que o Seu Espírito Santo venha nos dar discernimento, sabedoria, orientação, para que possamos cada dia mais nos santificarmos, sermos certificados pela Tua Palavra. Por isso nós pedimos a Tua bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que vai participar desta aula, Pai, e abençoe-me também, Senhor, para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. É que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, nós vamos falar do livro de Marcos, que o livro de Marcos ele tem 16 capítulos e 661 versículos. Marcos é o menor livro, entre os evangelhos. Provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito e usado como referência por Lucas e Mateus em seus respectivos escritos. Não há muitos questionamentos quanto ao título do livro, uma vez que o sobrecristo grego kata markon, segundo Marcos, aparece na maioria dos manuscritos mais antigos. De maneira unânime, os pais da igreja também reconhecem João e Marcos como autor, embora o evangelho, de modo geral, não identifique seus autores. Bom, semana passada nós estudamos sobre o livro de Mateus e deixei claro, para os ouvintes, que o livro de Mateus, embora está no começo, do Novo Testamento, não foi o primeiro livro a ser escrito. Na verdade, foi o livro de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. E acontece que nós vamos hoje estudar esse livro de Marcos, que é o livro que tem menos capítulos, no caso, mas ele considera como Jesus como o servo, aquele que veio para servir, entendeu? E o Evangelho enfatiza Cristo como servo. Isso a gente vê lá em Marcos 10, 45, que eu gostaria que ler com os irmãos, onde diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar sua vida em resgate a muitos. Isso prova ali que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E temos aqui na lição a visão panorâmica, que são as informações básicas, que é o grupo dos evangelhos sinóticos. O autor foi Marcos, aliás, na verdade, o nome dele é João Marcos, mas o evangelho era conhecido como Marcos. E a data foi 50 a 60 anos depois de Cristo, e no local que a escrita foi em Roma. Há alguém que duvide, que diz que não foi em Roma, mas a maioria acredita que foi em Roma. O alvo, gentio e romanos, que era o alvo de Marcos ali nos escritos desse evangelho, para que se fosse conquistar os gentios e os romanos para Cristo. O versículo-chave é Marcos 10, 45, como acabamos de ler. E temos a expressão-chave, que é a palavra servo. Eu tenho aqui um escrito que eu vou falar sobre uma introdução da questão desse servo, A gente vê no livro de Isaías 42, 1, 4,
gostaria que os irmãos abrissem aí a Bíblia, porque essa passagem é muito importante para o estudo do livro de Marcos. Porque aqui diz o seguinte, o título, o servo do Senhor. E fala o seguinte, aqui está o meu servo, a quem tenho, o meu eleito, a quem me compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e a justiça produzirá entre as nações. Não clamará e não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará justiça, e não faltará, nem será quebrantado, até que se ponha na terra a justiça, e na sua lei as ilhas se esperarão. Bom, Isaías está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Por isso que Marcos, através do seu evangelho, ele exemplifica bem, entendeu? Que Jesus veio como servo. Então a gente tem aqui, e tem outras mensagens também na questão de Isaías, em outros capítulos, mas não fomos prolongar muito para estender, mas essa questão de Marcos 10:45, que fala que Jesus é o servo, né, que veio não para ser servido, mas para servir, lá Isaías já falava sobre o Senhor Jesus de ser o servo de Deus Altíssimo. Com essa mensagem, iniciamos o estudo da vida do Evangelho de Marcos. Esse não é um evangelho tão profundo quanto o de João, nem contém tantos ensinamentos quanto que são encontrados em Mateus. Alguns leitores do Novo Testamento talvez pensem que Marcos era um galileu. Entre os 4 evangelhos, entretanto, o Senhor Jesus veio da Galileia. O Evangelho de João é principalmente um registro do mover do Senhor na Judéia e das palavras profundas que ele proferiu ali. Marcos, pelo contrário, é um registro principalmente do ministério do Senhor na Galileia. Esse livro não registra muito do seu mover ou ensinamento na Judéia. Se quisermos ter a história da vida e do ministério do Senhor na terra, precisamos aprender a juntar os evangelhos de Marcos e de João. Quando esses livros se juntam, podemos ver o mover do Senhor nas regiões da Galileia e da Judéia. A Judéia era uma província altamente estimada e a cidade de Jerusalém situava-se ali. Mas a província da Galileia era menosprezada e depreciada. O mover do Senhor na Galileia cobre um período mais longo do seu mover na Judéia. Precisamos ver que o registro do Evangelho de Marcos é primordialmente sobre o mover do Senhor na Galileia e não na Judéia. No primeiro capítulo do Evangelho de João, temos um relato da questões profundas relacionadas com a encarnação de Cristo. E os versículos 1 e 14 revelam que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se tornou carne e armou o tabernáculo entre nós. E de acordo com João 1,14, os discípulos também viram a glória do Senhor, glória como unigênito do Pai, no primeiro capítulo de seu Evangelho. João ainda diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. No versículo 18, lá de João, diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. Além disso, João nos diz que no verbo estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Todas essas questões são muito profundas. E o Salvador servo. Em contraste com as questões profundas reveladas no Evangelho de João, Marcos mostra o Senhor como Salvador servo, como já tínhamos falado. Esse livro nos traz o Salvador de Deus como João, ou Salvador Rei, como Mateus, ou Salvador Homem, como Lucas, mas apresenta um aspecto especial de Cristo, o Salvador servo. Em João temos Deus, em Mateus o Rei, em Lucas o Homem,
Marcos, o servo. Não devemos esperar coisa excelente, profunda e maravilhosa de um servo. Em certo sentido, não é fácil falar do Evangelho de Marcos. Agora, voltando lá na lição, nós temos aí Marcos em uma sentença. No 1.3, Marcos mostra que Deus, agindo na história, por meio de Jesus, servo do Filho de Deus, de maneira sintética, direcionada ao gentio. E temos como o item 2 as características do Evangelho, que é o autor. João era o seu nome hebreu e Marcos era o nome latino. Viajou para Antioquia na companhia de seu primo Barnabé. Quer dizer, Barnabé era primo de João Marcos, que na verdade era João Marcos, mas a gente conhece mais como o Evangelho de Marcos. E o apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, lá como está em Atos 12, 25 e 13, 5, depois na Panfilia, dissertou e foi objeto de discussão entre Barnabé e Paulo, conforme Atos 15, 36 e 40. Entretanto, mais tarde, Marcos ajudou Paulo durante o tempo em que o apóstolo esteve na prisão domiciliar em Roma, conforme Colossenses 4:10 e Filemão 24. Durante a segunda prisão em Roma, Paulo pediu a visita de Marcos, conforme 2 Timóteo 4:11, mostrando assim que um fracasso nem sempre impede permanente a utilidade da pessoa. Tá? Então, a gente passando aí para o 2.2, temos o aspecto literário, né? No qual o livro de Marcos registra muitos milagres, os sermões extensivos, contando as 4 parábolas, poucos sermões no caso, né? E pouca citação de parábolas. Se a gente for analisar os outros evangelhos, houve muito mais parábolas que foi narrada para os outros evangelhos. E é forte ênfase nos milagres. Pode-se notar que o autor se propõe a destacar os atos de Jesus, por seu foco no povo gentilítico. Quer dizer, ele era mais concentrado na questão de narrar aquilo que era feito para os gentios. O autor não se preocupou com a apresentação de aspectos característicos da cultura judaica. A genealogia, as leis, as profecias judaicas também são poucas as citações do Antigo Testamento. Ele se preocupou, como já falei, muito mais de falar dos atos de Jesus, até em relação aos gentios. A relação entre Pedro e Marcos. Visto que o Evangelho de Marcos é provavelmente baseado nos sermões de Pedro, que torna-se evidente porque não há narrativa do nascimento de Cristo. Marcos registra a partir da experiência cristã de Pedro, quando Jesus já era adulto. O Evangelho reflete a própria teologia de Pedro da pessoa de Jesus. Então aí temos aí a questão de Marcos, né, o quadrinho que cita o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, que é o capítulo 1, versículo 1. E lá em Atos fala do Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Né? Um fala sobre o princípio do Evangelho e o princípio da paz lá em Atos. Aí tem Marcos, também a descida do Espírito Santo sobre Jesus, que é lá em Marcos 1:10. E tem em Atos 10 que fala: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Né? Com a descida do Espírito Santo, Jesus foi ali ungido, né, por Deus. E o ministério na Galileia, onde Marcos fala lá em 16, 16 a 26, né, no caso aqui, parece que tem 16 a 8, mas, sim, 16, é porque o autor botou um tracinho, né, e depois 8, 26. Aí já em Atos 10 fala, tendo começado, deixa a Galileia, que é lá no versículo 37, né. Muitas curas e expulsões de demônio houve lá na narrativa de Marcos. Já em Atos, andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso está lá em Atos 10, 38.
E temos também o ministério de Jerusalém, lá em Marcos 11, 14. Agora, já em Atos 10, lá no versículo 39, nós somos testemunhas de tudo que ele fez, a terra dos judeus em Jerusalém. E temos por final em Marcos, na morte de Cristo, que é lá no versículo 15, no capítulo 15, e no qual Atos 10, versículo 39, fala com o qual também tirava a vida, pendurando no madeiro. E no último capítulo de Marcos, temos a ressurreição de Cristo, que é lá no capítulo 16, 6. Já em Atos 10, 40, fala: Eis que ressuscitou no terceiro dia. Então é apenas uma comparação entre lá o que fala Marcos, né, e o que Lucas fala lá em Atos. E temos aqui a lição 2.4, que fala lá dos destinatários, que Marcos escreveu para os gentios, já falamos, possivelmente para os romanos, e temos então explicações de costume judaico. As explicações da palavra judaica, e que notamos ainda o uso de termo latino como legião e centurião. Para o gentio, a genealogia de Jesus não era ter interesse. Portanto, Marcos começa logo com o relato do ministério de Jesus. Os romanos se interessavam mais pela ação em si. É interessante notar que a metade do livro de Marcos é narrativa dinâmica e a outra metade não são ensinos e discurso. Trata de um livro de ação. As palavras imediatamente e logo aparecem mais de 40 vezes. Interessante isso, né? Eu não tinha percebido isso ainda no livro de Marcos, que essa palavra imediatamente e logo aparece mais de 40 vezes. O autor coloca aí, entre um item para o outro, ele põe Marcos para hoje. Aí ele fala: Marcos foi fortemente influenciado pelo apóstolo Pedro quanto à vida cristã, assim como Pedro foi para Marcos. Nós devemos ser para os perdidos, testemunhas fiéis da obra de Jesus Cristo. Quer dizer, o Marcos, ele pegou o testemunho ali, né, de Pedro. Tá? E acontece que a questão foi uma testemunha fiel na obra de Jesus Cristo, né? Tanto com Pedro como Marcos. No item 3, fala sobre a cristologia do Evangelho, né? São dignos de admiração o entendimento e a explanação do evangelista acerca de Jesus Cristo. Marcos preocupou-se intensamente em apresentar detalhes da pessoa e dos atos de Cristo ao longo do seu ministério. Identidade, no 3.1. Jesus, homem. Na cristologia de Marcos, Jesus é apresentado como homem. Orou, comeu, bebeu, sentiu fome, tocou nas pessoas, foi tocado pelas pessoas, entristeceu, indignou-se, sentiu sono e cansaço, teve corpo humano e morreu. E Jesus, Deus, tá? Ele teve todo o livro de Marcos, apresenta a divindade de Jesus, domínio sobre a enfermidade, domínio sobre os demônios, domínio sobre a morte, domínio sobre a natureza, conhecimento do futuro. Quer dizer, isso aí tudo ele provou que, embora ele era homem, mas ele era divino, porque ele era um homem, mas era Deus. As duas naturezas de Cristo, divina e humana, se completam perfeitamente. A gente vê lá em Marcos 4, 38 e 39. Jesus, Filho de Deus. A pergunta: quem é este homem? É repetida várias vezes no livro, indicando a necessidade da afirmação de Cristo como Messias e servo. A resposta pode ser encontrada em várias passagens. Pelo Pai, como em Marcos 1,4, né? Por Cristo, falando lá em Marcos 4,62, por Espírito imundo, né? Que falaram que sabiam que ele era o Cristo, e como Marcos 1,24, por Pedro,
por Pedro, Marcos 9,7, por Bartimeu, Marcos 9,7 também, o centurião romano, que é Marcos 15,39. O livro também apresenta momentos de tensão a respeito da identidade de Cristo. Povo, né? Escriba, discípulo, multidão, religiosos, sumos sacerdotes, Pilatos, né? E Jesus Salvador. Numa das suas declarações, Jesus deixou claro que veio para dar sua vida em resgate por muitos, conforme Marcos 10,45, que nós lemos no começo. Marcos apresenta um Cristo sofredor, mas acima de tudo, redentor, aquele que professa fé em seu nome. Milagres. Percebe-se claramente a ênfase do evangelista na obra milagrosa de Jesus, provavelmente por interesse em comprovar que Cristo é o Messias, Filho de Deus, e pela ênfase nas ações do Senhor Jesus Cristo. Curas. O endemoniado na sinagoga, teve a sogra de Pedro, teve o leproso, o paralítico, o homem com a mão ressequida, o endemoniado gadareno, o surdo e gago, o cego, o jovem endemoniado, o exorcizou várias pessoas, né? Como tem várias passagens aqui no livro de Marcos. Natureza, acalma a tempestade, anda sobre o mar e acalma o vento. Temos aquela passagem, né, que ele está no mar com os seus discípulos e de repente Jesus dormindo no barco, veio uma tempestade e ele acalmou a tempestade no qual os seus discípulos chegou. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Ressuscita, é o filho de Jairo. Aliás, eu acho que é filha de Jairo, né? Ele botou aqui como filho de Jairo, mas é filha de Jairo. Multiplicação dos pães e peixe. Transfiguração. Eu vou dar uma conferida para ver aqui de fato se essa questão se o Marcos está falando mesmo se é filho ou filha. Marcos 5,35. Eu acredito que é filha. Marcos 5,35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa dos principais da sinagoga e disseram: tua filha está morta. Tem que corrigir aqui. Teve uma pequena falha que ele botou filho, mas na verdade é filha de Jairo. Bom, pulando aqui, vamos para 3.3, que é a última semana. A estrutura de Marcos revela que a última semana da vida de Jesus, ou os últimos 8 dias, é o grande foco do evangelista, que ocupa cerca de 1/3 de todo o evangelho. A significativa da semana da paixão de Cristo é óbvia. Aí tem aqui, Marcos para hoje. Fala, o evangelho é uma pergunta. Escrito por Marcos, nos deixou grandes lições acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Você pode escrever com esses ensinos, mudar a sua maneira de viver? Quer dizer, é uma resposta para cada um, né? Eu vou repetir. O Evangelho escrito por Marcos nos deixou grandes lições acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Você pode escrever como esses ensinos mudaram a sua maneira de viver? Que eu acho que na minha maneira de viver, após o estudo do livro de Marcos, a leitura, eu penso que eu tenho que ser como Cristo, eu tenho que ser servo. Porque é como Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas para servir. Isso tem que ser a prática de cada um de nós que somos cristãos. Nós temos que vir para servir as pessoas nesse mundo, não para ser servido, mas para fazer o bem, para falar de Cristo, para poder ser usado para curar, para libertar vidas, porque apenas seríamos instrumentos, porque o poder vem de Deus e pela sua graça, sua misericórdia e pelo poder de Jesus, pelo seu nome, que é poderoso. Então, a gente entrando aqui no item 4, temos a parte que Marcos, na prática,
Marcos apresenta muitos fatos e lições importantes para a vida de todos os cristãos. Afirma que Cristo como Messias prometido, tá? Evidência de Cristo como Filho de Deus, testemunha os milagres de Cristo, consolida o ensino da vitória de Cristo sobre a morte, ensina que Cristo há poder para curar, ratifica a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, anuncia a ordem de evangelizar. Isso tudo aqui estão no livro de Marcos. Se os irmãos e as irmãs quiserem se aprofundar, elas podem, inclusive, é só me pedir, como eu já falei, entrar em contato comigo, porque eu tenho um livro de estudo, só do livro de Marcos, tem 2 livros, que é o Estudo de Marcos, 1, Estudo de Marcos, volume 2. Então, quer dizer, se alguém quiser se aprofundar no estudo do livro, e para que poder também entender melhor essa questão do Marcos, falando sobre a questão de servir como servo, né? E para hoje temos que o Evangelho diz o seguinte: o Evangelho de Marcos é um livro de ação de todos os sentidos. Ao ler, lembre-se, você também precisa entrar em ação. Quer dizer, nessa questão, como eu acabei de falar, nós precisamos servir, nós precisamos entrar em ação, nós precisamos evangelizar. Eu fico até feliz e contente que o nosso pastor da nossa igreja fez nesse trabalho missionário. Acredito que ele já está de volta, né? Mas vai contar as bênçãos na igreja. Quem puder participar do culto, naturalmente vai se surpreender com as bênçãos, os milagres que Jesus fez, porque a gente crê no poder de Deus. Nós estivemos orando ali pelo trabalho missionário ali nesse projeto lá no Amazonas. Eu acredito que ele tem muitas bênçãos para contar. Então vamos aguardar essas bênçãos do nosso pastor e sua esposa. E, inclusive, tem uma missionária que virá pregar na igreja, segundo ele. E nós podemos ver esses testemunhos. E se nós sermos certificados pelos testemunhos deles. E chegamos aqui à conclusão que fala que Marcos possui uma característica marcante, que é o movimento rápido nos relatos. O evangelista não teve preocupação em longos registros. Marcos revela de maneira rápida as obras de Jesus, porém não teve menos fidelidade que os escritores dos demais evangelhos. O versículo central de Marcos registra a essência do evangelho, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Foi o que nós já lemos desde o princípio, e o autor aqui da lição, ele repete aqui, falando isso, que o Filho do Homem não veio para ser servido. E nós devemos fazer o mesmo, não pensar em ser servido, mas servir o que nós podemos fazer. Orar, evangelizar, né? Ajudar as pessoas. Isso a gente tem que fazer para agradar a Deus e com isso sermos abençoados. Então temos aqui durante a semana, né? Que tem várias afirmações, tem até perguntas também, que quem tem a revista pode ler, mas quem não tem, está aqui, ó, essas reflexões, tá? Eu não sei se está para estar olhando bem aí, mas se o irmão puder, ele pode voltar quando for assistir o vídeo e anotar esses versículos, tá? Que aí tem essas perguntas também. Então a gente vai refletir apenas aqui rapidinho sobre a segunda-feira, né, que é lá em Marcos 3, 7, 12. Jesus tem poder para curar a enfermidade física. Creia nessa verdade, claro. Nós cremos. Terça-feira, Marcos 4, 1, 34. Jesus tem propósito por meio das parábolas. Os propósitos de Jesus através de suas parábolas, que é para edificar o povo, né? Na quarta-feira temos Marcos 6, 7, 13.
Jesus comissionou 12 e também nos comissiona ao Evangelho evangelize. Quer dizer, nós também somos discípulos de Jesus. Na quinta-feira, em Marcos 9, 33 e 37, Jesus ensina alguns contrastes sobre seu reino. Descubra, né, algumas coisas que ele fala, que às vezes os outros evangelhos não falam. Na sexta-feira, Marcos 10, 17 e 22, Jesus condenou o amor às riquezas do mundo, que você acha, que você ama de verdade. A palavra de Deus diz que a gente não pode amar a riqueza, nem o amor ao dinheiro, a raiz de todo mal. Mas a gente tem que nem amar o mundo, né? E nem as coisas do mundo, mas amar a Deus e adorá-lo sobre todas as coisas. E amar ao próximo, como a nós mesmos. No sábado, fala de Marcos 12, 41 e 44. O que importa a ofertar não é o valor, e sim a intenção. Pense nisso. Quer dizer, ofertar, né? Se dizimar com alegria. E domingo, Marcos 13, 28 e 37, Jesus exige alerta ao seu povo. Você está atento em relação à volta de Cristo? Quer dizer, nós temos que estar alerta, né, para a volta de Cristo. Porque diz que Jesus voltará e nós cremos nisso, estamos na esperança da volta de Jesus. Esse livro de Marcos, ele até tem, eu até fiz um outro estudo, mas eu acho que não vai dar muito tempo para não ficar muito extensa a aula. Mas é bom que os irmãos leiam o livro e, se precisar alguma orientação, ajuda, eu tenho livros que podem orientar melhor na questão do livro e assim nós sermos certificados pela palavra de Deus. Na próxima lição, a lição 8, nós vamos falar sobre Lucas, que é muito interessante, vai ser muito bom. Depois vamos falar de João e assim até Apocalipse. Então vamos orar, agradecer a Deus por mais essa aula e continuar assistindo essa aula da Escola Dominical para que possamos ser edificados. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por todos aqueles que estão ouvindo a Tua Palavra, todos aqueles que estão estudando a Tua Palavra, que querem crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Mas aqueles, Senhor, que estão desanimados também, aqueles que às vezes não encontram tempo para ler a Tua Palavra, que o Senhor possa ter misericórdia pela Tua graça. O Teu Espírito Santo ajude a cada um a ter fome e sede da Tua Palavra, que eles possam ser edificados pelo estudo, Senhor, pela escola bíblica dominical. Venha me capacitar a cada dia, venha me instruir, Senhor, dá-me sabedoria, orientação, discernimento, inteligência, Pai, porque tudo isso vem de Ti, Pai. Isso é coisa para nós certificarmos e nós precisamos da Tua Palavra para que possamos crescer no conhecimento, para até mesmo não pecar contra Ti, Pai. Por isso nos orienta a cada dia, abençoe nossas vidas, abençoe a nossa semana, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos, Senhor, sermos livres, Senhor, para podermos fazer o bem, para podermos ser servos, servas, e para não ser apenas servidos, mas possamos servir ao próximo, Pai. Abençoe também, livra essa guerra na Ucrânia com a Rússia, Pai. Nós clamamos, tenha misericórdia desses povos, daquelas pessoas civis, crianças que estão sendo ceifadas pela guerra, Pai. Pessoas que estão perdendo os laços familiares, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Livra, Pai, desse mal. Livra, Senhor, dessa guerra, Pai. Nós clamamos a Ti, porque Tu és Deus poderoso, pelo poder que há no nome do sangue do Senhor Jesus. Nós clamamos, livra esse país dessa guerra, Pai. Livra do mal, Senhor. E tenha misericórdia da nossa vida, Pai. É que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E até a próxima aula, irmão.